E aí, vamos lá? Então, minha pergunta foi, e o direito ao duplo grau de julgamento no processo administrativo? Existe. Existe o direito ao recurso, né, ao julgamento e ao rejulgamento? Existe. Pessoal, inclusive, esse duplo grau de julgamento fica muito claro para a gente da leitura da súmula vinculante número 21. A súmula vinculante número 21, ela estabelece que é inconstitucional a exigência de depósito prévio, de caução, de garantia para interposição de recurso administrativo. Isso, o que eu estou lhe dizendo é que o direito ao recurso na esfera administrativa é inerente à ampla defesa. Tanto é inerente à ampla defesa que viola a Constituição a exigência de uma garantia, de um depósito prévio, de uma caução para a interposição desse recurso administrativo. Então, não se pode exigir, para interposição de recurso administrativo, que haja caução, garantia, depósito prévio. O raciocínio é que não há essa possibilidade, porque o direito ao recurso é inerente à ampla defesa. Então, existe sim o direito ao duplo grau de julgamento, e é inconstitucional a exigência de caução, depósito, garantia para interposição de recurso administrativo. Bacana? Ótimo. Vamos lá. Seguindo na matéria, eu quero que você saiba que alguns princípios implícitos interessam para a gente também. E aí, o primeiro deles, põe aí para mim, é o princípio da autotutela. O princípio da autotutela está estampado na súmula 473 do STF. A súmula 473 regulamenta que a administração pública tem o poder de rever os seus próprios atos, independentemente de provocação. Então, a autotutela é autocontrole, né? É o poder que a administração tem de rever os atos que ela pratica, independentemente de provocação. Não é uma faculdade, é um poder-dever. Então, verificado que o ato é ilícito, a administração não só pode anular, como ela deve anular. É um poder-dever da administração. Não é uma faculdade do administrador anular os atos, né? Então, essa autotutela, ela configura um poder da administração pública, mas ao mesmo tempo uma obrigação imposta à administração. A ideia é que a administração pública tem o poder, independentemente de provocação, de determinar a revisão de atos da administração pública. Então, ela não precisa ser provocada, ela pode ser provocada. Existe o direito de petição, qualquer cidadão pode peticionar ao órgão público, mas eu estou lhe dizendo que não há necessidade de provocação do interessado. A administração pode e deve, de ofício, rever os seus atos. E aí, ela pode rever os seus atos, anulando-os, se forem atos que tenham vício de ilegalidade, e também ela pode rever os seus atos revogando-os por motivo de mérito, de interesse público, de oportunidade e conveniência. Então, a autotutela, ela incide sobre atos inválidos, mas também ela incide sobre atos válidos. A ideia é que a administração tem o poder de rever os seus próprios atos, válidos ou inválidos. Se eles forem inválidos, a administração vai rever esses atos para fins de anulação. E se eles forem válidos, ela vai rever esses atos e poderá revogá-los por motivo de mérito, de interesse público, de oportunidade e conveniência. Isso é autotutela. E ó, essa autotutela, ela não afasta a tutela jurisdicional. Eu estou lhe dizendo que em qualquer situação, se o sujeito se sentir prejudicado, entender que o ato ainda viola direitos dele, ele pode ir ao judiciário para verificar a legalidade do ato. Claro, a tutela jurisdicional no Brasil é inafastável, né? Então a autotutela, ela não afasta a tutela jurisdicional sobre esse ato. Beleza? Ótimo. Também é princípio relevante, inerente à atuação administrativa, mas implícito na Constituição, o princípio da continuidade. O princípio da continuidade está implícito no texto constitucional e expresso na Lei 8987 de 95. Então, a Lei 8987 regulamenta o princípio da continuidade, que não diz respeito somente a serviços públicos. Ou seja, eu estou lhe dizendo que a atuação administrativa deve ser
contínua. A atuação administrativa deve ser ininterrupta. Continuidade é isso. É a não interrupção da atividade pública. Essa atividade administrativa, ela deve ser contínua, ela deve ser ininterrupta. Não se deve admitir a interrupção da atividade administrativa. Primeiro, porque a continuidade, ela vai garantir que o cidadão possa usufruir da atividade estatal e do serviço sempre. A questão é, se a atuação administrativa deve ser contínua, servidor público tem direito de greve? Se a atuação administrativa deve ser contínua, é possível interromper um serviço por inadimplemento do usuário? E, se a atuação deve ser contínua, é possível se valer o particular de exceptio non adimplente contractus, exceção de contrato não cumprido, contra a administração? Vamos lá. Minha primeira pergunta é greve. Considerando que a atividade administrativa deve ser contínua, servidor público tem direito de greve? Sim ou não? Depende. Pelo menos por enquanto, a gente vai enxergar servidor público de forma ampla. E aí, enxergando o servidor público de forma ampla, a resposta é depende. Depende, porque, de acordo com o artigo 142 da Constituição Federal, os militares não têm direito de greve. Então, a ideia é de que os servidores militares não têm direito de greve. Eles não podem exercer e eles não têm direito de greve e nem de sindicalização. Então, esse artigo 142 da Constituição Federal veda a greve e a sindicalização de militares. Os servidores militares não têm direito sequer de se organizar em sindicatos, quanto mais de fazer greve. A ideia é de que os militares não têm direito de greve e nem de sindicalização. Tá? Eles têm umas associações que são verdadeiros sindicatos, mas eles não têm direito de sindicalização e eles também não têm direito de greve. Tá? Em relação aos servidores públicos civis, a lei estabelece que o servidor público... deixa eu te falar uma coisa. O STF vem dizendo que essa vedação de greve dos servidores militares se estende também aos policiais civis. A decisão do STF é muito polêmica, tá? Mas para fins de prova, o STF entende que a vedação de greve dos militares visa garantir a segurança pública. E aí, ele faz uma interpretação extensiva no sentido de que a proteção à segurança pública deve vedar a greve dos militares e também dos policiais civis. Então, os policiais civis, assim como os militares, não têm direito de greve. A ideia é de que a vedação ao direito de greve abrange os militares e abrange também os policiais civis. Então, militares não têm direito de greve e os policiais civis também não. Os demais servidores públicos civis têm direito de greve. O artigo 37 da Constituição Federal regulamenta que o servidor público civil tem direito de greve que será exercido nos termos e condições definidos em lei específica. Então, o servidor público, genericamente considerado, ele tem direito de greve que será exercido nos termos de lei específica. Cuidado que se a prova lhe disser que o servidor público tem direito de greve que será exercido nos termos de lei complementar, está falso. É matéria de lei ordinária mesmo. Quando se fala em lei específica, estou falando de lei ordinária mesmo. Então, servidor público tem direito de greve e esse direito de greve será exercido nos termos de lei específica. O problema é que não há nenhuma lei específica para regulamentar o direito de greve do servidor. E aí, diante da ausência de lei específica para regulamentar o direito de greve do servidor, esse servidor público, ele tem direito de greve, isso é indiscutível, mas a questão é, ele pode exercer o direito? O STF vem dizendo que o direito de greve do servidor público é uma norma de eficácia limitada, ou seja, que o servidor público tem direito de greve, ninguém discute, porque está expresso na Constituição. Mas o exercício desse direito fica dependendo da edição de uma lei que o regulamente. Enquanto não vier uma lei regulamentar o direito de greve do servidor, ele tem direito de greve, mas ele não tem como exercer. O exercício do direito de greve fica dependendo da edição de uma lei específica que o regulamente. Então, o servidor público tem direito de greve, mas diante da ausência de lei específica,
ele não tem como exercer esse direito. O direito de greve ele tem, mas ele não tem como exercer o direito de greve pela ausência de lei regulamentadora. E aí se impetraram alguns mandados de injunção perante o STF, né? A gente sabe que o mandado de injunção não é uma ação de controle concentrado. Então, ela não faz coisa julgada erga omnes, mas nós tivemos vários julgados reiterados dos mandados de injunção. E desde 2008, o STF começou a dizer o seguinte, ó, servidor público tem direito de greve, isso é fato. O direito de greve do servidor é uma norma de eficácia limitada, isso é fato também. Mas, enquanto não vier uma lei regulamentar o direito de greve do servidor, esse servidor vai poder fazer greve nos moldes da Lei Geral de Greve. Então, a Lei Geral de Greve, que é a 7783, e que se aplica aos empregados em geral, será aplicada à greve dos servidores públicos até que venha uma lei específica a regulamentar esse direito. Então, não é que a greve do servidor deva ser regulamentada pela Lei Geral de Greve. Não. Mas a Lei Geral de Greve, ela vai ser utilizada como forma de suprir a omissão legislativa. Então, diante da ausência de uma lei que regulamente o direito de greve do servidor, hoje se entende que esse servidor poderá fazer greve nos moldes da Lei Geral de Greve. Então, essa Lei Geral de Greve, ela vai se aplicar aos servidores públicos até que venha uma lei específica regulamentar o direito de greve dele. Enquanto não vier essa lei específica regulamentar o direito de greve do servidor, esse servidor fará greve nos moldes definidos pela Lei Geral de Greve, tá? Então, percentuais para serviços inadiáveis, tudo aquilo que é regulamentado na Lei Geral de Greve vai se aplicar aos servidores públicos até que venha essa lei específica regulamentadora. E daí surgem duas questões que são relevantes para a gente. Primeira, servidor público em estágio probatório. Se esse servidor estiver em estágio probatório, ele ainda não tiver adquirido estabilidade, ele tem direito de greve e pode exercer esse direito? Sim, não há restrição legal, né? Como a lei não cria nenhuma restrição aos servidores em estágio probatório, então o direito de greve se aplica a eles de forma ampla. E por isso, esse servidor que esteja em estágio probatório tem direito de greve e tem o direito de exercer essa greve regularmente. Ele não só tem direito de greve, como ele pode exercer esse direito de greve, tá? Beleza. A segunda pergunta, né, talvez mais complexa. Servidores em estágio probatório não tem nenhuma limitação legal. Então, o direito de greve para eles é válido regularmente, exercido regularmente. A pergunta é, tudo bem, então ele pode exercer o direito de greve licitamente, considerando que a greve do servidor público é lícita, aquele dia parado, em virtude do movimento grevista lícito, regular, gera ele direito à remuneração? Ele tem direito a computar o dia parado para fins de remuneração? Não. A princípio, a gente aprende que a remuneração do servidor tem caráter contraprestacional. Então, a remuneração nada mais é do que a contraprestação pela prestação do serviço. Ele presta o serviço e ele recebe a remuneração a título de contraprestação. A ideia é de que essa remuneração do servidor público ela tem caráter contraprestacional. Ela nada mais é do que a contraprestação pela boa prestação do serviço. A pergunta é, e aí, se esse servidor não presta o serviço, ele tem direito à remuneração? Não. Claro que pode haver uma compensação de horários, pode haver uma combinação, mas a princípio, o servidor em greve não tem direito à remuneração pelos dias parados, salvo, cuidado com essa ressalva, salvo se a greve decorrer de uma conduta ilícita da administração. Então, o servidor público que esteja em greve, ele não tem direito à remuneração pelo dia parado, a não ser que a greve decorra de uma conduta ilícita da administração pública. Se a greve decorrer de uma conduta ilícita da administração, o servidor terá direito à remuneração pelo dia parado, independentemente de qualquer compensação de horário. Ok? Beleza. Então, primeira pergunta resolvida. A princípio, o servidor público tem direito de greve, apesar do princípio da continuidade.
Minha segunda pergunta é: inadimplemento. Se a atuação administrativa deve ser contínua, ininterrupta, a prestação de serviços não deve ser interrompido, é possível interromper um serviço por inadimplemento do usuário? Então, se você não paga energia elétrica, pode cortar? Eu não estou perguntando se corta, não. Eu estou perguntando se pode. Pode. Vamos lá. O artigo 6º, parágrafo 3º da própria lei 8987 de 95, ele mesmo estabelece que não viola o princípio da continuidade. Então ele fala, não configura descontinuidade, não viola o princípio da continuidade a interrupção do serviço por razões de ordem técnica e também não viola a continuidade a interrupção do serviço por inadimplemento do usuário, desde que haja uma situação de urgência ou desde que haja um prévio aviso. Então, comece repetindo, a lei estabelece que não viola a continuidade, não se configura descontinuidade, a interrupção do serviço por razões de ordem técnica, e também não se configura descontinuidade, a interrupção do serviço por inadimplemento do usuário, desde que haja uma situação de urgência ou desde que se avise antes. Pessoal, a interrupção por razões de ordem técnica, ninguém discute. Cair um poste até consertar, vai ficar sem energia elétrica. Ou então, está renovando e atualizando e melhorando a prestação do serviço de água e esgoto em determinada região, avisa antes, bota lá no rádio, que tal dia, durante 1 hora, vai ficar sem o fornecimento de água. Enfim, são situações de ordem técnica, segurança nas instalações e que podem ensejar a interrupção ou numa situação emergencial ou desde que se avise antes ao particular, né, ao usuário. A questão é, e a interrupção por inadimplemento? É porque alguns doutrinadores defendem que essa interrupção por inadimplemento seria inconstitucional. Eu estaria violando o princípio da continuidade. A discussão, obviamente, não sai da doutrina. O entendimento que cai na prova de vocês é o texto de lei. É possível interromper um serviço por inadimplemento do usuário? Sim, desde que haja um prévio aviso. É a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Isso, se o prestador do serviço tiver que manter o serviço para todo mundo que não paga, vai chegar uma hora que ele não vai conseguir executar o serviço para aqueles que pagam, né? Ele vai quebrar. Então o Estado permite, né, a lei permite, que se interrompa daquele inadimplente para garantir a boa prestação a toda a coletividade. É a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Consequentemente, eu posso interromper o serviço por inadimplemento do usuário, desde que haja um prévio aviso. Desde que se avise antes, é possível interromper o serviço por inadimplemento do usuário. A questão é, essa interrupção por inadimplemento, ela é admitida desde que haja um prévio aviso, né, resguardados os interesses da coletividade. Exatamente. A ideia é de que a interrupção por inadimplemento é admitida, resguardados os interesses da coletividade. Em outras palavras, eu estou lhe dizendo que essa interrupção, ela não pode paralisar um serviço essencial à coletividade. Então, se você não paga energia elétrica, pode cortar? Pode, claro. E se um hospital não paga energia elétrica, pode cortar? Não. Nesse caso, o Estado vai ter que manter a prestação do serviço de energia elétrica para o hospital e cobrar o débito paralelamente. Por quê? A interrupção desse serviço paralisaria um serviço essencial à coletividade. E isso não é admitido. Então, a interrupção por inadimplemento é possível, desde que haja um prévio aviso, resguardados os interesses da coletividade. O que significa dizer que essa interrupção não pode se dar em relação a serviços essenciais à coletividade. Serviços que são utilizados por toda a coletividade não podem ser paralisados em virtude do inadimplemento do usuário. O inadimplemento não pode justificar a interrupção desse tipo de serviço. Tranquilo? Segurança pública, serviço de iluminação. Esse é o exemplo mais comum das provas de vocês. Um município
vai dizer assim, porque eles trazem um caso concreto, né? Aí depois vem A, B, C. Então, o município X não pagou energia elétrica, a concessionária decidiu cortar. Pode? Letra A, não. O entendimento hoje é de que a iluminação pública é serviço essencial à segurança da coletividade. Então, ainda que ela não corte hospital, público e mantenha todos esses, cortando somente a iluminação pública é essencial à segurança da coletividade e, por isso, não pode ser interrompido por inadimplemento. Bacana? Ótimo. Vamos lá. Minha terceira e última pergunta. Exceção de contrato não cumprido ou exceptio non adimplente contractus. É possível que o particular que contrata com a administração se valha da exceção de contrato não cumprido nesses contratos administrativos? Deixa eu te explicar. Primeiro, né, o que é exceção de contrato não cumprido? Vamos um pouquinho para o direito civil. Você aprende em direito civil que a exceção de contrato não cumprido é um regramento muito simples. A contratou B para exercer uma atividade mediante pagamento. Se A não paga, B não faz. A exceção de contrato não cumprido baseia a ideia de que se você não estiver cumprindo a sua parte no contrato, não pode exigir que o outro cumpra dele, né? Então, exceção de contrato não cumprido é isso. Se você não cumpre a sua parte no contrato, você também não pode exigir que eu cumpra a minha parte no mesmo contrato. Por isso, se você não executa a sua parte no contrato, eu também não executo a minha. A exceção de contrato não cumprido é justamente essa possibilidade de deixar de cumprir a cláusula contratual sob a alegação, sob a defesa, de que a outra parte também não está executando o que ela deveria fazer, tá? A questão é, considere que A seja administração pública, porque na relação privada isso aqui está simples e consolidado. A minha discussão é, considere que a administração pública contratou B para fazer a limpeza de uma cidade. E aí, se a administração pública não paga, B pode deixar a cidade no lixo? Sim ou não? Pode. Pode sim. O artigo 78, inciso 15 da Lei 8666 de 93, regulamenta que, nesses casos, havendo inadimplemento da administração pública por mais de 90 dias, o particular pode suspender a execução do contrato. O que a gente chama, na verdade, põe aqui primeiro os mais de 90 dias, isso é importante, porque eu estou lhe dizendo que a exceção de contrato não cumprido é aplicada ao direito administrativo, mas ela é aplicada de forma diferida, de forma postergada. Em outras palavras, em razão da indisponibilidade do interesse público e do princípio da continuidade, o particular é obrigado a suportar até 90 dias de inadimplemento da administração, mantendo a prestação do serviço. Agora, se a administração for inadimplente por mais de 90 dias, aí o particular pode suspender a execução do contrato se valendo da exceção de contrato não cumprido. Então, se aplica a exceção de contrato não cumprido em direito administrativo? Se aplica. Mas a exceção de contrato não cumprido será aplicada de forma diferida, postergada. Só se aplica a exceção de contrato não cumprido se a administração for inadimplente por mais de 90 dias. Nesse caso, sendo a administração inadimplente por mais de 90 dias, o particular pode suspender a execução do contrato. Bacana? Ótimo. Pessoal, além disso, nós temos o princípio da motivação. O princípio da motivação, ele está regulamentado na Lei 9784 de 99, tá? E é o dever que a administração tem de fundamentar os seus atos. A ideia de motivação é essa. A administração, ela tem o poder de motivar os atos, ela tem o poder dever de motivar os atos que ela pratica. É o dever de fundamentação. Pessoal, todo o poder emana do povo. E por isso, no momento que o administrador público pratica um ato, ele precisa
justificar à sociedade a razão pela qual ele está praticando aquele ato daquela forma. Então, o dever de motivar, o dever de fundamentar os seus atos decorre do princípio da indisponibilidade, né? Decorre do fato de que esse gestor não pode praticar atos sem dar uma satisfação à sociedade da razão pela qual aquele ato está sendo praticado daquela forma. A administração tem o dever de motivar, de fundamentar os atos que ela pratica. Claro que existem ressalvas. Por exemplo, você aprende que os cargos em comissão são cargos de livre nomeação e livre exoneração. Depois a gente vai falar de cargos com mais calma. Mas, de antemão, o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, diz expressamente que os cargos em comissão, para funções de direção, chefia e assessoramento, são cargos de livre nomeação e livre exoneração. Então, a exoneração de um servidor comissionado é livre, não depende de motivação. Não há necessidade de motivação para exonerar um servidor comissionado, porque, nesse caso, o próprio texto constitucional dispensa motivação para a prática do ato. Mas isso é exceção, né? A princípio, a atuação administrativa deve ser motivada e justificada. Claro, a gente sabe que os princípios não são absolutos, e o princípio da motivação também não é, como nenhum dos outros é. Mas, a princípio, essa atividade administrativa depende de motivação. A princípio, no momento que a administração pratica um ato, ela deve fundamentar o ato que ela pratica, tá? Também temos o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Em direito administrativo, a gente costuma dizer que a proporcionalidade é inerente à razoabilidade. Então, o princípio da razoabilidade, ele principalmente limita a discricionariedade administrativa, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Essa razoabilidade é limitadora dessa discricionariedade. Eu estou lhe dizendo que todas as vezes que a lei confere ao agente público uma margem de escolha, ele vai fazer uma margem de escolha dentro dos limites do razoável. Isso. Não adianta o sujeito poder escolher se ele não tiver que escolher com padrões de razoabilidade, né? O que eu estou lhe dizendo, pessoal, é que razoabilidade significa aceitabilidade social da conduta. Todas as vezes que a lei prevê a prática de um ato, mas dá ao gestor uma margem de escolha, essa margem de escolha deve se pautar em padrões razoáveis. Repito que a razoabilidade, claro, é um conceito fluido, mas ela traz para a gente a ideia de aceitabilidade social. A sociedade considera que aquela conduta é a conduta mais correta, é a conduta mais aceitável, né? Razoabilidade é isso. É aceitabilidade social da atuação administrativa. É um grande princípio limitador da discricionariedade. Mesmo nas hipóteses em que o gestor tem uma margem de escolha, ele tem que fazer uma escolha com padrões razoáveis. E proporcionalidade é a adequação entre fins e meios. Penalidade, infração, né? Tem que haver uma proporção entre o motivo que justificou a prática do ato e a consequência desse ato. Tem que existir proporcionalidade entre eles. Por fim, o último princípio que eu queria conversar com vocês é o princípio da segurança jurídica. A segurança jurídica, ela traz o raciocínio de que na atividade administrativa, não se podem frustrar legítimas expectativas criadas, tá? Então, existem prazos decadenciais, prazos prescricionais, que justificam esse entendimento de que a atividade administrativa deve respeitar uma segurança jurídica. E aí, nesse sentido, o artigo 2º, parágrafo único, inciso 13 da Lei 9784 de 99, prevê que a nova interpretação administrativa não pode retroagir para violar direito de terceiros. Isso é a frase básica do princípio da segurança jurídica. A nova interpretação da norma administrativa pelo Estado não tem efeitos retroativos. Essa nova interpretação não pode retroagir para violar direitos adquiridos por terceiros. A ideia é de que quando a administração pública fizer uma nova interpretação da atividade pública, da norma administrativa, essa nova interpretação vai valer daqui para frente. Eu preciso respeitar esse princípio da segurança jurídica. Então, existe uma segurança mínima que é garantida ao cidadão
que está praticando atos com base na legislação posta e no ordenamento jurídico posto, tá? Beleza. Tem vários outros princípios? Claro. Princípio da isonomia, finalidade, devido processo legal. Então, existem vários princípios, mas aqui, nesses 2 primeiros blocos, eu consegui trabalhar esses daqui que eu considero os mais relevantes para a gente trabalhar os demais. Os outros princípios a gente vai vendo ao longo da matéria, mas nos outros 2 blocos eu separei o tema de poderes administrativos que a gente precisa também concluir na aula de hoje, tá certo? Então, me dá um minutinho que eu volto para a gente seguir na matéria, tratando de poderes da administração.